A responsabilidade dos filhos de Gerson na tenda de reunião era cuidar do tabernáculo e da tenda, da sua cobertura, da cortina da entrada da tenda de reunião, dos cortinados do pátio, da cortina da entrada do pátio que cerca o tabernáculo e o altar, das suas cordas de tenda e de todo o serviço relacionado com essas coisas. De Coate vinham a família dos Amramitas, a família dos Izaritas, a família dos Hebronitas e a família dos Uzielitas. Essas eram as famílias dos coatitas. O número de todos os do sexo masculino de um mês de idade para cima foi de 8.600. Eles eram responsáveis de cuidar do lugar santo. As famílias dos filhos de Coate acampavam ao sul do tabernáculo. O maioral da casa paterna das famílias dos coatitas era Elisafã, filho de Uziel. A responsabilidade deles era cuidar da arca, da mesa, do candelabro, dos altares, dos utensílios usados para realizar o serviço no lugar santo, da cortina e de todo o serviço relacionado com essas coisas. O maioral-chefe dos levitas era Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Ele supervisionava os que cuidavam das responsabilidades para com o lugar santo. De Merari vinha a família dos Malitas e a família dos Musitas. Essas eram as famílias de Merari. O número de todos os do sexo masculino de um mês de idade para cima que foram registrados foi de 6.200. O maioral da casa paterna das famílias de Merari era Zuriel, filho de Abiail. Eles ficavam acampados ao norte do tabernáculo. Os filhos de Merari tinham a responsabilidade de supervisionar as armações do tabernáculo, suas travessas, suas colunas, suas bases com encaixe, todos os seus utensílios e todo o serviço relacionado com essas coisas. Também as colunas que cercavam o pátio e suas bases com encaixe, suas estacas e suas cordas de fixação. Os que acampavam na frente do tabernáculo, ao leste, isto é, diante da tenda de reunião, no lado do nascente, eram Moisés, Arão e os filhos dele. Eles eram responsáveis de cuidar do santuário, como sua obrigação em favor dos israelitas. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximasse era morta. Todos os levitas do sexo masculino, de um mês de idade para cima, que Moisés e Arão registraram, segundo as suas famílias, conforme a ordem de Jeová, foram 22.000. Jeová disse então a Moisés: registre todos os primogênitos dos israelitas de um mês de idade para cima. Contem-os e faça uma lista dos seus nomes. Pegue os levitas para mim em lugar de todos os primogênitos dos israelitas, e pegue os animais domésticos dos levitas em lugar de todos os primogênitos dos animais domésticos dos israelitas. Eu sou Jeová. Então Moisés registrou todos os primogênitos dos israelitas, assim como Jeová lhe havia ordenado. O número de todos os primogênitos do sexo masculino de um mês de idade para cima que foram registrados por nome foi de 22.273. Jeová também disse a Moisés: pegue os levitas em lugar de todos os primogênitos dos israelitas e pegue os animais domésticos dos levitas em lugar dos animais domésticos deles. E os levitas se tornarão meus. Eu sou Jeová. Como resgate pelos 273 primogênitos dos israelitas, que excedem o número dos levitas, você deve recolher 5 ciclos por pessoa, segundo o ciclo padrão do lugar santo. Um ciclo são 20 geras. Você deve dar o dinheiro a Arão e a seus filhos como resgate pelo número dos que excedem os levitas. Assim, Moisés recolheu o dinheiro do resgate por aqueles que excederam o número dos levitas. Ele recolheu o dinheiro dos primogênitos dos israelitas, 1.365 ciclos, segundo o ciclo padrão do lugar santo. Moisés deu então a Arão e seus filhos o dinheiro do resgate, de acordo com a palavra de Jeová, assim como Jeová havia ordenado a Moisés. Jeová disse então a Moisés e a Arão: deve-se fazer um censo dos filhos de Coate, dentre os filhos de Levi, segundo as suas famílias e segundo as suas casas paternas, de todos os de 30 a 50 anos de idade que fazem parte do grupo designado para trabalhar na tenda de reunião. Este é o serviço dos filhos de Coate na tenda de reunião. É algo santíssimo. Quando o acampamento estiver para partir, Arão e seus filhos entrarão, tirarão a cortina de separação e cobrirão a arca do testemunho com ela. Colocarão sobre ela uma cobertura de pele de foca, estenderão por cima um pano azul e colocarão nela os varais para carregá-la. Eles também estenderão um pano azul sobre a mesa dos pães da proposição e colocarão sobre ela os pratos, as taças, as tigelas
e as jarras das ofertas de bebida. Os pães que são oferecidos regularmente devem permanecer sobre ela. Estenderão sobre eles um pano escarlate. Colocarão sobre a mesa uma cobertura de pele de foca e colocarão nela os varais para carregá-la. Depois pegarão um pano azul e cobrirão o candelabro usado para iluminação, e também as lâmpadas, os apagadores, os cinzeiros e todos os recipientes de óleo usados para mantê-lo aceso. Embrulharão o candelabro e todos os seus utensílios numa cobertura de pele de foca, e o colocarão numa barra para ser carregado. E estenderão um pano azul sobre o altar de ouro. Colocarão sobre ele uma cobertura de pele de foca e colocarão nele os varais para carregá-lo. Então pegarão todos os utensílios que usam regularmente ao servir no lugar santo e os colocarão num pano azul. Colocarão sobre eles uma cobertura de pele de foca e os colocarão numa barra para serem carregados. Eles devem retirar as cinzas do altar e estender sobre ele um pano de lã roxa. Colocarão sobre ele todos os utensílios que usam ao servir junto ao altar: os braseiros, os garfos, as pás e as tigelas, todos os utensílios do altar. E devem estender sobre ele uma cobertura de pele de foca e colocar nele os varais para carregá-lo. Quando o acampamento estiver para partir, Arão e seus filhos terminarão de cobrir o lugar santo e todo o equipamento do lugar santo. Então os filhos de Coate entrarão para carregá-los, mas não devem tocar nas coisas do lugar santo, senão morrerão. Essa é a responsabilidade dos filhos de Coate em relação à tenda de reunião. Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, é responsável por supervisionar o óleo de iluminação, o incenso perfumado, a oferta de cereais que é feita regularmente e o óleo de unção. Ele supervisiona todo o tabernáculo e tudo o que há nele, incluindo o lugar santo e seus utensílios. Jeová disse mais a Moisés e Arão: Não deixem a tribo das famílias dos coatitas ser eliminada dentre os levitas, mas façam o seguinte para eles, para que continuem vivos e não morram por se aproximar das coisas santíssimas. Arão e seus filhos entrarão e designarão a cada um deles seu serviço e as coisas que cada um deles carregará. Eles não devem entrar e ver as coisas sagradas, nem por um instante, senão morrerão. Jeová disse então a Moisés: Deve-se fazer um censo dos filhos de Gerson, segundo as suas casas paternas e as suas famílias. Você deve registrar todos os de 30 a 50 anos de idade que fazem parte do grupo designado para servir na tenda de reunião. Isto é o que as famílias dos gersonitas estão designadas para fazer e carregar. Eles carregarão os panos do tabernáculo, a tenda de reunião, sua cobertura e a cobertura de pele de foca que é por cima dela, a cortina da entrada da tenda de reunião, os cortinados do pátio, a cortina da entrada do pátio que cerca o tabernáculo e o altar, suas cordas de fixação, todos os seus utensílios e tudo que é usado nesse serviço. Essa é a sua designação. Todo o serviço dos gersonitas e tudo que eles carregarão deve ser supervisionado por Arão e seus filhos. Vocês designarão como responsabilidade deles todas essas coisas que eles carregarão. Esse é o serviço que as famílias dos gersonitas devem realizar na tenda de reunião, e suas responsabilidades estão sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote.